Fala, Nexialista! Estamos iniciando hoje o primeiro episódio do Nexo Podcast e eu tenho aqui um convidado bastante especial, um grande amigo, já são aí acho que 20 anos de amizade, desde os tempos de colégio, faculdade. A gente vai bater um papo muito interessante aqui sobre aprendizado contínuo, lifelong learning, desenvolvimento pessoal e profissional, propósito. Então eu convido vocês a conhecerem Evilásio Lucena. Tudo bem, Evilásio? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Então hoje a gente vai bater esse papo descontraído, que essa dinâmica, falar sobre habilidades, falar sobre conhecimento, falar sobre propósito. E eu queria saber como é que você chega para esse episódio, com qual expectativa, o que você tem a contribuir, o que você tem a falar, que você aproveitasse e falasse um pouco de você, da sua história, da sua trajetória. Obrigado, mais uma vez pelo convite. Em primeiro lugar, que eu estou aqui porque eu acredito no projeto, né? A Nexus realmente é algo que nasceu da sua mente, você vai até poder nos falar melhor e a gente vai ter essa oportunidade aqui, tanto nesse podcast, outros episódios e outras fontes aí de conhecimento que a gente vai ter. E eu estava pensando muito, quando a gente pensava nesse tema, para hoje, é uma experiência de vida, como você colocou, como eu chego, Quer dizer, eu trago experiências pelas quais eu passei, através das quais eu aprendi, e são conhecimentos que a gente, digamos, nós desenvolvemos habilidades, a gente desenvolveu habilidades, que a gente hoje se torna uma pessoa melhor. Então, a gente tem essa experiência e esses conhecimentos para se tornar uma pessoa melhor, um propósito no mundo, uma missão que a gente tenha, que a gente desenvolva, a gente vai se conhecendo mais, Então é isso assim que eu venho hoje, para esse episódio aqui, para a gente falar um pouco sobre, como você colocou, aprendizagem contínua. Quer dizer, eu comecei a aprender, continuo aprendendo e, se Deus quiser, ainda tem muito chão aí pela frente para aprender mais. Muito bem. Eu lembro da época da escola, a gente não se conhecia tão bem, mas na faculdade, na Federal, faculdade de engenharia, que a gente se conheceu mais. Eu lembro que você chegou a fazer um intercâmbio na França, depois emendou com mestrado, quando a gente se formou. Depois foi trabalhar no setor de educação, na universidade, como educador, como professor. E hoje está no doutorado, também exercendo também uma função no mercado, numa grande empresa distribuidora de energia. Então eu queria já de cara saber de ti, assim, nessa tua trajetória, como que você enxerga a questão das habilidades? Essa questão das habilidades comportamentais, habilidades mais técnicas. Você consegue fazer um paralelo? O quão elas são importantes, se tem alguma que seja mais, que lhe ajudou mais, como idiomas, que eu sei que você é uma pessoa que se desenvolve bastante em questão de idiomas, matemática também. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como foi para ti equilibrar as diversas habilidades nessa trajetória ao longo desse tempo, desde a escola, passando pela universidade, mestrado, universidade novamente e agora o mercado de trabalho. Na escola eu diria que, até como um aprendiz, eu pelo menos, posso responder por mim, eu não sabia muito bem para quê. Eu fazia pelo hábito. Ia para a escola, tinha aula, ia ter prova, então tinha que estudar para ir para fazer a prova. Precisava das notas, tinha que ter bom comportamento, enfim. O colégio para mim era muito uma coisa mais repetitiva. Eu tinha que fazer aquilo e fazia sem me perguntar para quê ou por quê. Com o tempo, a gente pensa já na faculdade, aí, digamos, a gente encontra disciplinas mais técnicas. Então a gente tem um conhecimento técnico, eu vou saber isso para fazer isso, eu vou saber isso para fazer isso, conhecimento, como a gente chama, utilitarista, Eu vou aprender isso para fazer isso. Os idiomas, em um primeiro momento, se a gente fazia uma faculdade de engenharia, o idioma talvez fosse uma habilidade soft ali, tá? Não vou precisar conhecer inglês, por exemplo, para, sei lá, consertar um determinado dispositivo, conectar um determinado dispositivo, fazer uma linguagem de programação. Tudo bem, linguagem de programação talvez já precisasse do idioma, porque ela está naquele idioma. Mas os idiomas até então não seria, digamos, uma habilidade técnica se eu entrei em engenharia. Porém, os idiomas me abriram possibilidades, Como você falou, você conseguiu fazer um intercâmbio, Eu só fiz esse intercâmbio por quê? Porque eu tinha um determinado conhecimento, um determinado nível de influência, naquele caso especificamente em francês. Fui para a França. Lá as aulas eram em outro idioma. Então, se eu não tenho aquele conhecimento que em tese, era
um conhecimento secundário, ali passa a ser praticamente um conhecimento primário ali. Se eu não tiver aquela língua, Sim. aquele domínio naquela linguagem, eu não teria acesso àquele conhecimento técnico. Com o tempo a gente vai vendo que as habilidades que a gente chama, né, de habilidades comportamentais, que antes não eram tão importantes, a gente começa a perceber que uma pessoa pode produzir mais se ela está em um ambiente mais propício, ela consegue entregar mais resultados se ela gosta do que faz, se ela gosta do ambiente, se ela é bem tratada, se ela trabalha com pessoas das quais ela gosta, com as quais ela convive bem, ela vai fazer aquilo talvez até em outro horário, enfim. De 2 anos para cá a gente viveu essa reviravolta, vamos dizer assim, comportamental, teve que ficar em casa, não podia sair, não podia fazer algumas coisas que a gente estava habituado, algumas coisas que a gente considerava como essenciais passaram a não ser mais, enfim, a gente teve passou por um período de uma chacoalhada, vamos dizer assim. Isso. E isso me faz ver, né, me fez pensar isso, assim, de os idiomas, matemática, enfim, tudo aquilo que eu fui aprendendo, e eu sempre tive, digamos, eu vou dizer de noção, de facilidade, que hoje, na verdade, eu tenho uma outra palavra para isso, que seria vocação, né? De aprender, mas já pensando em ensinar. Então, mesmo quando eu fazia já no colégio, eu já comecei a dar aulas particulares ali com 14 anos, de matemática, porque eu tinha mais facilidade com matemática, mas eu lembro ali com 15, 16, dava aula particular de biologia. Hoje, né, se você me perguntar hoje de biologia, eu sei o que é uma planta, um animal, mas e aí, né? Isso é o básico, Sei né? nada mais de biologia. É. Dava aula de biologia, de química, de tudo ali. Português, enfim. Mas por quê? Porque, na verdade, aquilo, para mim, era uma forma de me testar. Se eu tô te ensinando algo, você me pergunta e eu não sei, qual é o meu papel? Ir atrás. E como é Perfeito. que eu vou saber que eu não sei? Quando eu vou fazer, por exemplo, é uma maneira, eu vou fazer algo que você me pediu, faz um bolo. Não sei fazer um bolo, então eu tenho que ver quais são os passos para fazer um bolo, como fazer, quais as medidas do que eu vou usar. Então, eu vou aprendendo o processo. E aí eu só vou saber que eu não sei na hora que eu faço. E outro momento que para mim é muito importante de ser testado é quando eu vou te falar algo, você me pergunta. Se eu estou falando para a parede, se eu estou falando para algo inanimado, não tem nenhuma reação. Então eu estou achando ali que eu estou arrasando. Na hora que vem algo que me provoca, aí eu posso. Opa, é verdade. Não sei. Por quê? Não sei. Como? É mesmo. Nunca parei para me perguntar como. Então, essa interação social, ela é muito importante porque vem algo de fora, algo externo, que eu não tenho controle, e vai dar uma chacoalhada em mim. Então, a gente tem que estar preparado para essas, como é que eu posso dizer, essa dinâmica, né, que vai fazer com que a gente saia de si, que a gente saia daquela zona de conforto e como a gente vai se comportar. Então, eu acho sempre muito importante, e durante a minha vida toda foi muito essa questão, né, a habilidade de conhecimento, de início não sabia para quê, depois fui vendo que aquilo podia ter uma utilização e tendo essa interação, né, vendo essas dificuldades que iam surgindo, enfim, essas coisas que iam aparecendo, né. Perfeito. Inclusive, eu acho que essa questão do conhecimento básico, né, fundamental, conhecimento mais especializado, específico, a gente já se depara com isso na época do vestibular, né, inclusive. A gente faz ali aquela... Não sabe bem qual curso vai fazer ainda, a gente normalmente é muito jovem nessa época. Então você estuda várias matérias de campos diferentes e fica se perguntando, pô, mas eu gosto mais de matemática, por que que eu tenho que fazer, assim, uma questão dessa de química? Isso é muito discutido hoje em dia no meio educacional, né? Até que ponto isso faz sentido. E eu lembro também que na sua trajetória você foi do PET, né? Que é o Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal. E também são tipos de alunos, né? Tipo de profissionais em formação diferenciados, pessoas que desde os primeiros meses de faculdade já fazem monitoria, já estudam assuntos avançados do curso de diferentes áreas, exatamente para ter uma outra abordagem, né, uma outra vivência. Então, pessoas que fazem esse tipo de programa já saem com um diferencial já de cara da própria formação. E também você comentou de habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Isso tem muito assim da questão de um equilíbrio, né? Tudo na vida a gente tem que buscar o equilíbrio. É um recado que eu dou aí para quem está nos assistindo. Se você é um cara muito técnico,
você vai saber, você vai se especializar, você vai saber executar determinadas tarefas e resolver determinados problemas. Mas às vezes vai te faltar ensinar alguém. Porque, por exemplo, no momento que você se especializa, você pode se tornar refém de si mesmo. Você é tão bom naquilo, é uma referência tão forte, que você não consegue não ser demandado por um problema. Sempre os problemas vão lhe procurar porque só tem você que domina aquele assunto. E isso chega a um ponto que se torna prejudicial profissionalmente, porque você se torna refém. Se você está numa empresa, você não consegue progredir, porque você vai e deixa um buraco ali na sua função. Você vai tirar férias, o processo para sem você. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que, ok, adquirir conhecimento é muito bom, é necessário, se especializar, mas você tem que desenvolver as habilidades que são chamadas transferíveis. É você ter a capacidade de passar aquilo para outras pessoas, que é a conexão. Conexão é isso, é você transferir algo de valor para alguém que está próximo a você, né, do seu network. Então, o idioma que você citou é extremamente importante, porque ele pode ser uma barreira, né, ele pode, do jeito que ele pode abrir uma porta, ele pode fechar todas as suas oportunidades. Eu, particularmente, já passei por isso. Eu perdi uma oportunidade nos Estados Unidos porque eu não dominava o inglês. E também teve uma questão de muita imaturidade. Eu poderia até ter aceitado e me virado e aprendido, mas na época, hoje, se fosse hoje, eu reagiria diferente. Então, é muito válido isso que você falou da questão do idioma também. Bom, agora eu queria tocar num ponto aqui, você falou de vocação, né, de propósito. No episódio passado, a gente comentou aqui, quando eu estava com a Samara, a gente falou sobre o Ikigai, né, que ele aborda 4 esferas que estão conectadas ao propósito. Queria que você falasse um pouco disso, se você se enxerga na questão do Ikigai, onde que você consegue visualizar um caminho assim para tanto que justifica a sua trajetória até hoje, como daqui para frente, né? Como que o Evilásio, como pessoa, como profissional, se enxerga dentro do Ikigai, na questão de aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você pode ser pago para exercer e aquilo que seja bom para o mundo, né? Como que você se vê aí dentro desse conceito? Só uma ponte aqui, né? Quando você estava falando de algumas experiências que eu tive, no caso falou do PET, eu estava me lembrando também, né? O PET a gente tinha, como você falava, né? Dentro da universidade, né? Para quem não é aí tá muito habituado a esse ambiente universitário. Dentro da universidade a gente tem geralmente a sala de aula ali, tá? Ok. Mas a gente tem o que a gente chama de pesquisa, né? Extensão, né? Também. Então, quer dizer, você tem a pesquisa que você vai estudar algo mais técnico, né? E a extensão que você pode fazer algum programa, enfim, devolver algum bem para a sociedade e tudo mais, né? E o ensino, que é o que a gente está ali normal já. Então, ensino, pesquisa e extensão é o tripé de uma universidade. E o PET, ele reunia essas 3 dimensões dentro dessa bolsa. Então, o que ela me ensinou, né? Quando eu fui dar aula numa universidade particular, já ali no doutorado, mestrado, enfim. Durante o período da minha vida, alguns anos. Eu me lembro que chegava às vezes disciplina que eu falava, mas eu não sei isso daqui, eu não estudei isso daqui. Aí ele falava, rapaz, tu foi do PET. Então, tipo assim, como quem diz assim, né? Você consegue aprender e ensinar, mesmo que nunca tenha estudado isso antes, assim, no sentido, aquilo que eu falava antes, de eu tô aqui na minha zona de conforto e você diz, faz isso. Em um primeiro momento, como você falava, eu tive a oportunidade, não sabia inglês. Em um primeiro momento eu posso me resguardar e fechar a porta, dizer, não, eu não sei, vou parar Exato. aqui. Ou, rapaz, vou ver qual é, né? E esse tipo de perfil também é muito de pessoa para pessoa, de não, eu vou fazer o que eu sei, né? Ou eu vou me desafiar a fazer algo que eu ainda não sei. Isso então foi um ponto que eu me lembrei muito, né? Assim, eu sempre fui muito assim de não me resguardar na zona de conforto, tá? Se eu não sei, vamos tentar. Claro que, obviamente, eu também não sou o Superman. Obviamente, a gente também tem que se conhecer e dizer, rapaz, isso aqui eu não sei e eu não vou me arriscar, né? Mas, assim, eu gosto, vamos dizer assim, de mudar um pouco, de aprender algo novo, né? Então, esse é um ponto que eu vou entrar aqui já na parte do Ikigai, né? Que você falou. Ok. Outro ponto que você falou que eu também me lembrei era a questão do técnico, né? Do técnico e comportamental, essa questão do hard and soft skills que a gente usa muito, habilidades técnicas e habilidades comportamentais.
Você falou, a pessoa pode ser muito boa tecnicamente, não ser muito boa comportamental, enfim, ou o contrário, não adianta. Eu estava pensando muito assim, que a gente encontrou durante a nossa vida acadêmica, dentro do trabalho e tudo. Existem pessoas muito boas tecnicamente, e se for ela e uma máquina, ela e, sei lá, um dispositivo, show, sucesso, prêmio Nobel. Ué. Agora, no momento em que ela precisa passar aquilo para alguém, ou precisa de alguém que vai complementar, e ela não consegue ter esse bom relacionamento, e aí você falou, ela deixa de crescer, ela deixa de, sei lá, pegar uma área mais abrangente, então ela vai acabar se tornando para sempre especialista. Isso. É bom? É ruim? É de pessoa para pessoa. Quando a gente falava aqui do Ikigai, né, que você comentou, que né, chegou a conversar aqui, não sei como é que isso vai estar disponibilizado aí para o pessoal, mas é um tema muito interessante, né? E, na verdade, poucas pessoas conhecem, mas é tradição japonesa, né? O Ikigai. E o Ikigai, ele reúne, como você falou, essas 4 palavras aí, né? Isso quer dizer, eu sei fazer algo profissionalmente, vamos dizer assim, eu consigo ganhar dinheiro com algo e por que alguém vai me pagar? Alguém vai me pagar por 2 situações. Uma, ela não sabe fazer e eu sei, então ela vai me pagar. Ou ela sabe, mas ela não tem tempo, não é prioridade, ela vai pagar porque, bom, eu vou fazendo essa outra coisa aqui e, por exemplo, né, quando a gente paga uma pessoa para cuidar da nossa casa ou fazer uma faxina, enfim, você sabe fazer faxina, você sabe lavar a roupa lá, mas às vezes você não sabe fazer tão bem, desperdiça recurso lá, usa muito sabão, sei lá. Ou então perderia muito mais tempo, uma coisa que uma pessoa vai lá e faz em 15 minutos, rapaz, como é que faz tão rápido? Eu passo 1h30 e não faço isso direito, né? Verdade. Então, assim, profissionalmente a gente tem essas situações. Ou eu faço algo que a pessoa não sabe, ou eu faço algo, delego a alguém algo que eu posso estar ali me dedicando em outra coisa. A gente fala também de paixão, né? Quando você falava de equilíbrio, e a gente comentava, né, conversava aqui nos bastidores, né? Que paixão é aquilo que eu digo, rapaz, eu faria isso aqui até de graça, né? Mas infelizmente, né, tem os boletos, tem as contas para pagar, isso não a gente na vida adulta, infelizmente a gente não pode simplesmente, não, vou jogar para lá e pronto. Não, porque depois vai um Serasa, vem sei lá o que aí, você não consegue abrir um cartão, tirar um CPF, fazer uma viagem pro exterior, você não consegue, vai estar travado. Então tem que haver o equilíbrio entre fazer o que gosta, fazer o que precisa, sim, fazer o que os outros precisam, né? Não adianta nada eu gostar de algo, saber fazer algo, mas ninguém me pagar por aquilo, porque não é uma demanda social, ninguém precisa, enfim. Eu sei lá, enfim, não sei nem, não vem nenhum exemplo aqui, mas eu sei fazer uma coisa que você olha e diz, pô, legal, mas e aí? Dá um tapinha nas costas e aí? Né? Tá. Vocação é aquilo que a gente sente um chamado, né? E vocação a gente fala muito que não é necessariamente profissional, né? Mas a gente fala de vocação quando você, por exemplo, pai, para ser pai, tem que ter uma vocação. Sim. Você tem que saber que vai ter momentos que você quer fazer algo, mas o seu filho lhe chama, tem que ter a paciência, o sentido de educar, né, e tudo mais. Quando a gente fala nisso, até o professor, de uma certa forma, ele tem que ter esse feeling, né, esse sentimento paterno de ter calma, de ensinar, de trazer a pessoa para cá e dizer, não, tudo bem, não fique calma. Vamos tentar desse outro jeito, desse jeito aqui não deu. Conseguiu. Sim. Agora? Então tem que ter para ensinar algo, você tem que ter essa calma, essa paciência, né? O médico também. Muita gente às vezes faz medicina porque é uma carreira de status, é uma carreira que paga bem, mas o maior erro é fazer medicina sem ter vocação para cuidar das pessoas, e é só o que a gente vê por aí. E existem, né, principalmente, né, medicina e algumas carreiras, não tem como você e uma máquina, por exemplo, só, você e uma parede, né? Medicina, por essência, é cuidar dos outros, né? E outros, enfim, outras funções, outras carreiras sociais aí também que precisam de outras pessoas, na verdade, quase todas, né? Por isso é que essas habilidades comportamentais, eu acredito, ficaram muito evidentes ultimamente, mas já vinha sendo falado sobre isso há alguns anos. E só antes de tu terminar, e a gente nota a diferença quando você conhece um médico, né, ou seja da família ou um amigo, que você vê que a pessoa tem a vocação para aquilo, o atendimento é diferente, a abordagem é diferente, a forma de tratar o paciente, de não tratar só o sintoma, né, de fazer aquela coisa preventiva, empática, você vê a diferença. Então, em particular em medicina, né, eu sei que não é o nosso tópico de hoje, mas até se fala, né, que a profissão que mais vem mudando e mais vai mudar é a medicina.
Um aspecto realmente que é preciso ser levado em conta no caso da medicina, e você falou isso muito bem, quando eu entro em um ambiente e eu sou bem tratado, ele me pergunta, ele conversa, eu me sinto mais à vontade, e aí eu vou até talvez sentir mais confiança naquela pessoa, naquele profissional, vou falar mais, vou conseguir talvez falar uma coisa que eu não falaria em outra situação, e no caso da medicina, o paciente ele é leigo em muitos casos. Isso. Então, às vezes, um fator que ele esconde, que ele oculta, ou que ele não fala ali na hora, pode ser, às vezes, a raiz do problema, né? Mas, enfim, a gente quando fala muito disso, né, dessa questão relacionamental, vamos dizer assim, comportamental, a gente fala muito, na verdade, de saber, conhecer, mas para quê? Como aplicar aquilo, né? Como eu vou usar aquilo. E se eu tenho alguém que está precisando tem uma necessidade e eu sei fazer, já junta duas, né? Uma necessidade de um lado e o saber fazer do outro. A questão é, eu tenho todas as informações necessárias, né? Para conseguir fazer aquilo, né? E aí, isso eu só vou conseguir ter se eu conseguir extrair essa informação. Sim. E muitas vezes isso, no caso de uma pessoa, e aí a gente entraria mais pro lado ali do pessoal da psicologia, psiquiatria. Uma pessoa, ela só vai falar aquilo que ela se sente confiante para falar. Então, o ambiente conta muito, né? A pessoa, o olho no olho, né? Isso é muito importante. Então, se uma pessoa tá ali só pelo dinheiro, ela está pensando, por exemplo, em quantos pacientes ela vai atender naquele dia. Exato. Quanto mais ela atender, melhor financeiramente. No menor tempo possível. Nem olha para a cara da pessoa e tudo mais. Aí, só que ela pode estar fazendo, como a gente usa a expressão, dar um tiro no pé. Ela está querendo atender rápido para atender mais e ganhar mais. Não atende bem. Erra no diagnóstico. E aí? De repente, a gente sabe, né? O nosso cameraman aí sabe falar muito bem do marketing, né? A gente sabe que o marketing... E aí, Netão, dá um alô aí pro pessoal. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Nosso cameraman oculto, um dia ele vai aparecer, viu? Cena Vai ser um Neto. convidado um dia. É o Lombardi. A gente sabe que a melhor propaganda é a boca a boca. Então você vai num médico que não gosta, aí quando alguém pergunta, Camila, aquele médico, não, vá nele não, porque eu fui com um problema, ele passou um tratamento, sei lá, que me fez foi causar uma outra dor, um outro problema, não resolveu, Exato. vou em outro. E por que ele não atendeu bem? Talvez pela pressa, talvez por não gostar, pode não estar bem naquele dia, pode, mas se ele está fazendo algo só, digamos, pelo valor profissional, pelo dinheiro, né, como a gente diz, dinheiro é importante? Óbvio. Né, óbvio, mas não é o principal, né, como você falou bem lá no iniciozinho também, quando você falou do equilíbrio, né, e aí eu até, não é muito, né, eu sou o convidado aqui, mas eu gosto muito também de perguntar, né, quando você fala muito nisso, né, eu lembro que comentou, né, sobre a questão de aprender, então a gente começou como aprendiz ali no colégio, na faculdade, aquela coisa toda. A gente, ao entrar em um curso, né, você fala, a gente entra muito novo, entra até sem saber muito bem, então você vai se especializando em algo. E a gente até conversava também, a pessoa pode entrar às vezes num curso e mudar de área, porque talvez aquilo que ela esteja se especializando não seja bem aquilo que ela esperava. Enfim. Isso acontece muito. E não é nenhum problema, Nenhum né? demérito. Muita gente, às vezes, a gente vê a angústia, às vezes, de jovens aí com 16, 17, 18 anos. Ai, meu Deus, eu não vou passar no vestibular e tudo mais. Calma. A vida, quantos anos você tem Ai, não sei, ninguém sabe, né? Então calma. E o especialista, ele pode vir a se tornar um generalista, se ele consegue, se é a vocação dele, se a observação dele permite, né? E não sei se seria o objetivo de todos, não tudo mais, mas o que é o ser nexialista, né? Eu venho aqui sempre pensando nisso, né? Quando a gente vem aqui, o nome do podcast é Nexo, que é um projeto da Nexus, e o nexialista é um adjetivo, uma pessoa, ela é nexialista. Sim. Então é uma qualidade. Se é uma qualidade, eu posso nascer com ela, ou posso desenvolvê-la, né? A gente Sim. tem o embate clássico Messi Cristiano Ronaldo, quem é o melhor? O Messi ele aprendeu, ele sabe fazer. O Cristiano Ronaldo ele não sabia, ele aprendeu, eles fazem. E aí, né? Mas essa questão do aprendiz, especialista, generalista, nexialista. Nexialista é o fim? Boa pergunta. Bom, pegando o gancho da pergunta do equilíbrio, né? O equilíbrio, ele vem de você conseguir balancear
Essas duas perspectivas que a gente tem. Por quê? O que o especialista, por que alguém procura um especialista? Às vezes você quer agilidade, você tem pressa, você quer uma resposta rápida, precisa, exato, certeira, objetiva, racional, lógica. Nada contra. Em determinados momentos da sua vida é disso que você vai precisar. Você está com um problema de saúde sério, você não vai numa emergência, você vai no especialista. Acontece que isso funciona muito quando você sabe qual é o problema, ou você pode até não saber bem qual é o problema, mas você sabe qual é o contexto do problema. Tá? O que acontece? Hoje em dia, a gente está num mundo, estamos vivendo em um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais complexo. E o que é a definição de algo complexo? É algo que você tenta extrair uma relação de causa e efeito e não consegue. Você tem um problema, aí você vai fazer análise de causa, né, que é uma coisa que a gente conhece muito. Você não encontra. Você não encontra uma causa, você encontra N causas, todas interligadas, que você não consegue isolá-las de uma forma que você possa atuar, e você não sabe exatamente o que está causando o quê. E para piorar, às vezes quando você tem um problema que é só complicado, que é diferente de complexo, com a especialidade você resolve. Porque você tem um histórico e você consegue traçar um paralelo e dizer, não, quando eu tinha esse cenário, eu atuei dessa forma, tive esse resultado, então eu sei que isso funciona porque tem uma relação de causa e efeito retrospectiva que eu posso projetar ela para o futuro numa perspectiva. No cenário complexo, não. Isso não funciona. Você pode até ter uma causa e efeito retrospectiva no passado, mas no momento que você reproduz isso para o futuro, quebra suas pernas. Não funciona e você não sabe por quê. Então é aí que entra o outro eixo do generalista. Que é o quê? É aquela pessoa que vai fazer as perguntas. Ele não vai te dar respostas, ele vai buscar exatamente tudo aquilo que o especialista não está enxergando. Por quê? O especialista ele é muito bom, mas ele é limitado, por incrível que pareça, ele é limitado de opções dentro de um mesmo tema, porque ele aprofundou tanto que ele conhece um assunto em várias camadas. Ele enxerga as possibilidades naquele caminho, né? Perfeito. Então, assim, quando você estava falando, né? Só para Sim. ver se eu estou acompanhando teu raciocínio, na verdade. Tá bom. Eu tenho um problema pontual. Um problema pontual, a chance dele ser resolvido por um especialista é grande. É um problema pontual que ele vai lá e diz, o problema é trocar essa peça. O problema é o desgaste disso. O problema é, se no caso de saúde, sei lá, o consumo disso. Isso que você está consumindo em excesso, corta, diminui, enfim. Quando você falou muito bem, né? Esse problema já passa a não mais ser... Ou como você falou, se eu tentei isso, não deu certo. Ou seja, o especialista que conhece aquele caminho, tentou as possibilidades naquele caminho e não resolveu, aí ele diz, olha, eu, no meu domínio, não posso mais fazer nada. Eu lhe indico que você procure um médico ou de outra especialidade. Ou um clínico geral. Ou um clínico que já sobe um pouco a lupa, né? Tá ali embaixo, não estou vendo aqui, então talvez ele vá ter uma visão um pouco mais geral. Solta o paralelo. Quando a gente estuda na França, quando a gente faz engenharia lá, é engenharia generalista. E depois eu volto aí pra gente não cortar o teu raciocínio do problema pontual, classe de problemas, né? Você estava falando disso, né? Pelo que eu entendi. Isso. Eu tenho um problema, eu estou aprendendo, me torno especialista e consigo, através de um caminho, ver as possibilidades daquele caminho. Isso. O especialista para o generalista, ele começa a fazer perguntas para tentar sair um pouco daquela lupa, tentar subir um pouco mais a visão e ter uma visão mais geral. Por isso que o nome é generalista. Perfeito. Continua daí, então, só para ver se eu estava, né? Perfeito. Excelente arremate aí, é isso mesmo. Então, no momento que você já começa a explorar o outro eixo, né, a gente está falando de um para quem não está enxergando aqui, um cartesiano, né? Sim, Num sim. eixo você tem aqui o conhecimento, no outro você tem a conexão, as múltiplas perspectivas de algo. Então, o generalista, ele contribui com isso, com perspectivas e com possibilidades. Exatamente porque
quando você busca, quando você necessita desse tipo de perfil, você não está em busca de respostas ainda. Você está em busca de alternativas, de cenários. Exatamente porque você não está lidando com algo simples, né, algo confinado em si mesmo. É algo relacional que tem implicações, às vezes não tão claras, né? Você tem ali uma coisa que está interferindo naquele problema, mas que se você, como você comentou, se você não sair do zoom e enxergar o todo, você jamais vai conseguir elucidar aquela situação, aquele problema. Então o generalista, ele atua aí, né, no conectar, no questionar, Tem uma pergunta. na criatividade. Por que a criatividade ela está muito relacionada ao generalista? Por isso, porque tá relacionada à imaginação. É a pessoa que vai fazer aquela pergunta que ninguém fez, porque ela pode ser absurda. Pô, você está tratando de engenharia. Tá, eu vou fazer uma pergunta lá da filosofia, mas pô, engenharia. Tá, filosofia. Não tem pessoas na engenharia, não? As pessoas não se relacionam, não? Então tem tudo a ver. Apenas são outras perspectivas. Mas fala aí o que você ia comentar. O que eu ia te perguntar. A gente tá, mais uma vez, né? É o tema do momento. Não vou dizer do momento, que a gente já está 2 anos vivendo isso, né? Mas é um período histórico, no mínimo histórico. Os livros daqui a alguns anos aí, né? Enfim, nem livros, né? Mas os livros digitais, porque eu não sei se no futuro a gente ainda vai ter livros impressos, físicos, ninguém sabe o futuro. Enfim. Se fala muito em especialista. Não sei se vocês percebem, né? O pessoal que também que está nos ouvindo, assistindo, enfim. Quando eu falo especialista, na minha cabeça, no meu imaginário, eu penso que é bom, né? Especialistas alertam, especialistas falam, né? E eu fiquei pensando nessa sua fala, fiquei pensando, ser especialista é bom, ele conhece bem aquilo. Pode ser ruim ser especialista em algum momento, ou seja, não digo ser, mas parar no especialista, né? Eu ouço uma pessoa, pode ser especialista em diversos aspectos, né? Eu estou falando de um assunto, pode ser saúde, pode ser político, pode ser matemático, pode ser de engenharia. Eu estou com um problema de engenharia aqui na minha frente e vou perguntar para o eletricista, já que é um problema elétrico. Sim. Ele vai dar uma perspectiva, que é a dele. Mas será que o problema não pode estar sendo causado pelo caso hidráulico, pelo desgaste do material, esse problema resolveu aquele outro, como você dizia, mas não resolve esse problema? Então, será que o parar no especialista não pode ser ruim? Ok. Exato, depende do contexto. Tudo é o contexto. Hoje, no contexto de vida que a gente vive hoje, é ruim ser especialista. Mas pode dizer, putz, mas especialista, o cara que vai ter a resposta. Vou largar minha especialização. Não, calma. O que eu estou querendo dizer? Nós vivemos tempos em que as coisas mudam muito rápido. Então imagina, você se especializa em algo que amanhã se tornou obsoleto. Primeiro questionamento que eu faço. Tem vantagem isso? Imagina você acordar e se tornar obsoleto junto com a especialidade que você dominava. Por algum motivo de mercado, por algum motivo de que aquilo não é mais relevante para as pessoas, ou que surgiu alguma outra solução que tornou aquilo que você faz irrelevante. Tem esse lado. Mas imagina uma questão mesmo de entendimento. Você você exercer uma especialidade em um contexto de constantes mudanças e, pior, mudanças cada vez mais aceleradas e instantâneas, isso vai te colocar numa posição de não dar conta. Você não vai conseguir agir. Por quê? Porque o que o especialista faz? Ele pega toda a bagagem de conhecimento que ele tem, ou seja, conhecimento você está falando no passado. Conhecimento é algo passado. É algo que você estudou, é algo que você vivenciou, é algo que você leu, algo que você viu, algo que você aplicou. É sempre no passado. Então, o especialista, ele está com um pé no passado. E como que você vai se basear numa coisa do passado, num cenário que muda? Então você vai começar a fazer as coisas, aplicar aquele conhecimento e não vai ver o resultado. Vai dar ruim, vai dar errado, certo? Então por que você precisa ter a outra visão? Porque a outra visão
o foco dela é a imaginação, e a imaginação é do futuro. Né? Quem está exercendo a habilidade da imaginação está com foco no futuro. Então é aí que você enxerga algo que ainda vai acontecer, não como tendência do sentido de adivinhar, mas no sentido de criar aquilo que você quer. Você diz, tá, isso ainda não existe, mas o que eu preciso fazer para isso passar a valer? Né? Então isso dentro de uma empresa acontece muito. Se a empresa já está num nível de maturidade, ótimo ela contar com especialistas. Ela já encontrou o mercado dela, já encontrou o Product Market Fit, né, que chama, que é quando ela encontra uma solução que ela sabe que ela é boa em entregar aquilo, e ela sabe que o mercado precisa, o mercado está disposto a pagar por aquilo, ou seja, ela já amadureceu. Então, os especialistas estarão muito bem vistos nesse momento, porque não tem o que fazer, é entregar o melhor que tem, da melhor forma, da forma mais objetiva, da forma mais ágil, mais eficiente. E ele sabe, né? E ele sabe. Se a empresa está no momento de crescimento, ou seja, crescimento é o quê? Descoberta, novos mercados. Eu ainda estou em busca de achar a fórmula para ganhar dinheiro, né? Digamos assim, como empresa. O especialista, ele não é o profissional correto. Eu vou dizer que nesse momento você demite os especialistas? Não, pelo contrário. O que você tem que fazer? Você tem que criar equipes multidisciplinares de especialistas, mas principalmente colocar pessoas fora daquela especialidade na conversa. Perfeito. Você tem que trazer para o assunto exatamente a pessoa que vai trazer aquela peça que nenhum dos especialistas vai abordar, porque eles vão estar, né, no conhecimento do passado. E esse elemento é novo. Então, o elemento novo tem que ser trazido por alguém de fora. Por peças novas de fora. Então, isso vale para a empresa, isso vale para você como indivíduo. Então, você está numa trajetória de vida que você, como você comentou aqui na nossa jornada, né? Nós estamos falando, pessoal, da jornada nexialista, tá? Você começa como aprendiz, então você executa, você é um executor. Às vezes você não sabe nem bem por que você está fazendo aquilo, mas você faz. Depois que você vai começando, estou fazendo isso aqui porque tem um processo que precisa, você vai entendendo depois, vai se especializando, depois você vai abrangendo e conseguindo conectar e chega no bendito nexialista, que foi o início da sua pergunta. Então, aí você pode perguntar, na verdade você perguntou, aí, cheguei no nexialista, eu encerro a minha jornada? Seria o fim, né? Eu já adquiri, digamos, o ápice aí do caminho? Não, o legal de tudo é isso. No momento que você se torna nexialista, você volta a ser aprendiz novamente. Tanto que o conceito é esse, é o eterno aprendiz. Por quê? Porque você acessa, no momento que você chega nesse nível, você acessa outros desafios, outros problemas, outras formas de enxergar, que reinicia tudo. Você vai aprender de novo, você vai se especializar naquilo, você vai ter que conectar com algo, e de novo nexialista. Então você vai fazendo a carreira em T, né, que a gente já comentou, o horizontal e o vertical, e alternando entre, agora eu preciso ter a visão da árvore, agora eu preciso ter a visão da floresta, agora eu preciso ter a visão da célula da planta, agora eu preciso ter a visão do mundo inteiro. Então é algo que não para, é cíclico, é infinito. Por isso que remete ao símbolo da Nexus, que é o infinito. E, né, quando a gente começou também, no comecinho mesmo, você falou alguma coisa de aprendizagem contínua, né? Do que a gente usa aí, que a gente já viu muito também, como é um termo em inglês, muita gente talvez não conheça, mas o chamado lifelong learning, quando você dizia dessa necessidade da aprendizagem contínua, que as coisas mudam muito rápido, né? E outra coisa, essa ponte que você falava do nexialista, de voltar, né, para ser aprendiz, com uma diferença, né? A mente é de iniciante, mas você, como você falou, o especialista ele tem toda a carga do passado que não deve ser negligenciada, ela não deve ser jogada de lado. O passado ele é importante porque nos ensina. Sim. Já foi feito isso, dessa forma, não deu certo. Você vai começar algo novo, porque não deu certo dessa forma, mas agora, o que eu vejo muito, na verdade, e eu faço essas pontes nesse caminho aqui do generalista, né, de conectar conhecimentos, é porque antes,
quando a gente fazia, até hoje ainda se fala um pouco, mas hoje em dia os nomes já são um pouco mais diferentes, mas quando você entrava numa universidade, tem a faculdade de saúde, vamos dizer assim, faculdade de medicina, faculdade de odontologia, que está ali no núcleo da saúde, centro de saúde, sei lá. Aí você tinha um centro de tecnologia, tinha um centro de ciências, tinha um centro de humanidades. E a pessoa dizia assim, eu vou fazer direito porque eu sou ruim em matemática. Eu vou fazer medicina porque eu não gosto muito desse negócio de engenharia. E aí qual é o grande boom? A pessoa vai, não vou fazer engenharia, vou fazer medicina. Aí o que é que aparece hoje em dia? Engenharia biomédica. E aí? E aí? Né? E como você falava, as coisas mudam muito rápido. Então, Exatamente. o engenheiro é eletricista. Aí ele vai trabalhar numa empresa, na parte elétrica, tudo bem, mas ele vai trabalhar numa empresa química. Então ele vai ter que conhecer dos materiais e tudo. Então ele vai começar a estudar um pouco, saindo um pouco ali. Ou então ele vai ser um gestor. Ou ele vai ser gestor. Gestor de projetos, um gestor de pessoas. Né? Que, de uma certa forma, eu estou passando um pouco por isso, assim, de mudar um pouco de área. Assim, eu trabalhava mais como pesquisador de engenharia de telecomunicações, especializado ali. De repente comecei a ir para a área de ensino, educação, e tinha disciplinas que eu era da ciência da computação. Eu nunca tinha feito ciência da computação. Tinha um conhecimento ali, um conhecimento acolá, conectava esse conhecimento, via como é que era o processo que servia para disciplina A, para B. Será que dá para aproveitar algo para C? Gestão de projeto. Putz, nunca estudei gestão de projeto, mas eu tenho noção de prazo, né? Será que eu tenho que estar atento a isso? O que é que pode apertar no prazo? O que é que pode acabar estourando, né? Inclusive o tempo a gente tem que estar olhando ali também, que não sei quanto tempo a gente já está falando aqui. Mas o papo tá bom. Cadê nosso controle ali, Netão? O cameraman tem que dar... Cadê o ponto aqui? Deixa eu ouvir o ponto aqui. Quanto tempo a gente ainda tem? Quanto tempo tem, não sei. É na velocidade de vocês, mas... Bota mais meia hora na Lan House aí. Mas o papo tá bom, tá interessante. Tá, manda ver. Inclusive, eu posso fazer um comentário referente Por a favor, vocês? por favor. O Evilás perguntou sobre a questão do especialista, né? Se é algo bom e ruim. E eu tive que pensei no meu exemplo, né? Que eu me tornei especialista em uma área, né? E o negócio interessante é que, como também reforça o que o Camilo falou, que o especialista ele resolve seus problemas baseado no que ele já vivenciou. Sim. Né? E chegou um momento na minha vida profissional, eu atuo nessa parte de marketing e vendas, Sim. que é o seguinte, o processo de venda hoje é totalmente diferente de há 5 anos. Perfeito. Né? Então, chega um momento, vai chegar, e a questão do ser especialista ruim depende. Durante muito tempo foi bom para mim. Chegou um momento que não é mais interessante, porque a forma que eu tenho que resolver os problemas é totalmente diferente de como eu resolvi antes. Perfeito. Eu coloco aqui duas coisas que eu estava pensando. Pode falar. E ainda tem outro fator que eu creio que para você sair do ponto de especialista e se tornar generalista, se colocar na cabeça de que você é uma pessoa totalmente substituível. As pessoas têm essa ideia... Você matou agora. As pessoas têm essa ideia de não quererem ser substituídas dentro das empresas. E muito pelo contrário. Deus me livre se eu fosse alguém insubstituível na empresa que eu trabalhei. Talvez eu estaria lá até hoje. Se vocês fossem insubstituíveis onde vocês trabalham. Né? Não teriam a possibilidade de progresso. Tinha um professor meu que falava assim, Muito bom, você Neto, tem um muito problema e só tem uma solução para resolver. É bom ou ruim? Aí todo mundo, é bom, é ruim. Você só tem uma. Se der errado, acabou, não tem como resolver. Exato. Como, né, você falava da pessoa insubstituível, é bom, o cara é insubstituível, pô, ninguém vai me tirar daqui. E se você não puder fazer? O problema não tá mais resolvido, aquela função não vai mais poder ser exercida. Quando a gente fala em gestão de projetos, né, o bom líder é o insubstituível, é o que sempre tem que passar por ele, ou é o que, peraí, já vou atraindo aqui os meus co-líderes, né, preparando um cara, se eu tirar férias, o processo roda. Porque eu não sou insubstituível, não estou ensinando pessoas. Outra coisa, só para passar para ti, né, e falar também um pouco em cima da fala do Neto, quando eu perguntei, óbvio, né, especialista é ruim, foi só para provocar essa discussão, mas você, né, que está ouvindo, que está aqui assistindo, não ache que, então eu tenho que ser nexialista? Assim, eu não posso ser especialista? Boa. Entenda, quando a gente falou no Ikigai, a gente falou de vocação.
O que você precisa encontrar é o seu lugar. Perfeito, O Neto falou, o ser especialista para mim em um determinado momento foi muito bom. perfeito. Poderia que aquele momento dele do ser especialista durasse, enfim, nem precisasse sair dali e tava bom para ele, conseguia trabalhar bem, conseguia, enfim, estava bem como especialista. Talvez para ele o ciclo se encerrou, talvez para ele as oportunidades que surgiram provocaram essa necessidade de um conhecimento mais abrangente, como você falou, porque as mídias mudaram. Sim. Lidou com tecnologia, desculpa, né, você que está começando agora no mundo da tecnologia, está começando agora, na verdade, a gente começa no mundo da tecnologia hoje em dia com quantos anos, né? Meses, né? Bebê já está ali na tecnologia, então hoje em dia já até meio difícil. Mas eu coloco primeiro primeiro ponto, então, você ser aprendiz não é ruim, você ser especialista não é ruim, você ser generalista não é ruim, você ser nexalista não é o fim. Perfeito. Então, o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente continua precisando de aprendizes, de especialistas, de generalistas e de nexialistas. E quanto mais a gente consegue agregar e reunir pessoas que pensam diferente, acho que o Camilo, em algum momento, em alguma reunião, conversa, discussão, enfim, ele até falou, eu não quero pessoas que tenham a mesma opinião que eu. Eu quero uma pessoa que, pelo contrário, né, que pense diferente. Claro, a gente tem o mesmo fim que eu digo, a gente tem a mesma ideia, o mesmo objetivo. Mas muitas vezes eu vejo o caminho para chegar naquele objetivo para cá e você vê para lá. Qual o melhor? Não sei. Talvez um pouco de cada. Talvez eu apresente algo que você não tinha pensado. Então a gente falou, quando você reuniu ali, falou, né? Que a gente reunia especialistas, que é bom, mas vem algo externo, né? E eu me lembrei muito do que se chama na ciência aí de teoria do caos. Né? Vocês já viram aí. A gente fala em caos, a gente pensa, é horrível. Isso, o pessoal tem né? Caos não, o bom é a ordem. ruim. Claro que o ordenar as coisas é bom. Mas se tá tudo certinho, e aí você entra na zona de conforto, e aí, claro, a gente tá passando por N situações que são ruins, a gente às vezes não quer passar, como guerras e situações que às vezes nos obrigam a sair da zona de conforto. Então, eu ter esse exercício de sair da zona de conforto, porque eu fui provocado por algo que gerou um caos na minha vida, veja aqui também a situação de quem passou nesses 2 anos agora, né? E isso foi algo que aconteceu muito. A pessoa tinha um mercado, tinha uma padaria, era fotógrafo, trabalhava em eventos, fechou o evento, fechou a padaria, e aí? Foi o caos. Aquilo na sua vida foi o caos. Um desemprego, às vezes um término de um relacionamento, uma coisa que aconteceu, você não está preparado. Tem pessoas que, infelizmente, não sabem lidar com essa situação, se trancam, e aí entram, né? Por isso que hoje em dia também está crescendo muita necessidade aí de psicólogos, psiquiatras e tudo mais, crises de ansiedade, enfim. Mas aí, né, eu vou passar para ti também, até para falar um pouco em cima dessa fala do Neto, mas essa questão, né, de aprendizagem contínua, de estar preparado para o novo, para o caos, para algo que eu não estava esperando, não me fechar, né? Então, até para a gente também indo, né, caminhando aqui para esse episódio, poderia durar aqui, como a gente falou, quando a gente olhou, né, foi elencando, a gente, rapaz, horas, né, para a gente conseguir falar disso aqui tudo. Mas, na verdade, como você disse, é o início de uma jornada. Né? Então tem ainda vão ter muitos podcasts, vão ter muitos vídeos, vão ter muitos, né, postagens. O Instagram um dia vai acabar, ou se não acabar, ele vai talvez passar por uma metamorfose, né? A gente tem agora o Meta, que é o grupo aí, né? Enfim, que antigamente a gente tinha uma determinada rede social, o Orkut, aí depois virou o Facebook, depois virou o Instagram, aí veio o Snapchat, enfim, N redes sociais que às vezes tem tempos contados, né? Aí eu digo, né, especialistas, né, em tecnologia dizem que uma rede social não dura mais de 10 anos. Né? Quanto tempo a gente já tem de Instagram? Nosso especialista pode até falar aí. Acho que uns 5 a 10. Não, mas aí um tiro desse é queima-roupa. E essas coisas mudam, né? Então a gente tem que estar preparado para o novo. Como? Muito bem. Foram muito boas as inserções de vocês, Neto. Gostei muito do que você falou. E eu vou começar por aí. A questão de ser substituível, né? Substituível ou insubstituível. Nós todos somos substituíveis. Nós somos seres finitos, né? Por natureza. A gente vai embora um dia, a gente vai desaprender um dia, a gente vai ficar incapaz. Alguma coisa vai acontecer que a gente vai ser substituído. Isso é fato.
As empresas também, elas têm data e hora para acabar todas. Tudo é insubstituível, só não o criador, né? Para quem acredita, e eu acredito. Então, Neto, respondendo a sua pergunta, como é que você sai dessa situação? Você se torna irrelevante por si mesmo, por iniciativa sua. Então, como você comentou, você vai ser o cara que vai tomar a dianteira. Você vai formar novos líderes, já te respondendo. Se você é o gestor que está muito sobrecarregado, está errado. A sua equipe tem que ter autonomia, tem que se autogerenciar. Se você está controlando tudo, você está sufocando as pessoas e se sobrecarregando. Então, você que tem que se desenvolver ao ponto de desenvolver as pessoas para tomar o seu lugar. Ou às vezes você não ser mais necessário, isso é fato. Você só consegue progredir na carreira se você não deixar uma terra arrasada atrás quando você for adiante. Então, todo gestor quando chega numa área, a primeira pergunta que é feita para ele, quem vai ficar no seu lugar? É a primeira. O cara chegou, dia 1º hoje, quem vai ficar no seu lugar? Deve ter que saber. O que você vai fazer para quando você não estiver mais aqui? Então, para uma empresa, você vai esperar alguém no mercado desenvolver uma solução que vai tornar o teu produto carro-chefe obsoleto? Não, você vai fazer isso. Você vai lançar um produto que vai tornar o seu carro-chefe obsoleto. Só que fazendo isso, você toma o controle da mudança. Você é que está se sabotando, entre aspas, mas você continua no mercado, porque você está lançando algo. É diferente quando isso vem de fora. Inclusive, isso, eu não sei Sim. se... Tá, primeiro, não sei se fica estranho eu soltar aqui a voz sem estar... Não, pode falar. A voz da consciência. Lombardi. Inclusive, é algo tão comum no mercado, né? A empresa, ela lançar e matar o seu próprio produto. A Apple faz isso. Isso, já ia dar o exemplo da brilhantemente. Apple, né? Anualmente ela lança o smartphone lá, o iPhone, e com data de nascimento e data fatal, né? Quando ela matou o iPod também, né? Lá no começo, ela matou o iPod e era sucesso total. Mas ela precisava seguir esse caminho, né? Então é isso. E em cima do que o Evlasio falou também, não é obrigatório você chegar ao Nexialista. Na verdade, isso aí não tem um fim nem um começo. Um infinito, ele não tem começo, nem tem fim. Ele é um processo, né? Ele é dinâmico. Então você vai passar por essas situações, né? E o segredo qual é? É conseguir atuar da forma correta para o determinado contexto que você vive. Esse é o segredo, por isso o equilíbrio, por isso a ambidestria, por isso a questão entre mesclar o passado com o futuro, o conhecimento com a imaginação, porque se você se atém só ao que você já sabe, zona de conforto, obviedade, resposta pronta, vai funcionar em caso que você precisa de algo rápido e você já só quer uma resposta? Vai. Mas se você estiver diante de um cenário complexo, quebrou suas pernas. Da mesma forma, não vamos romantizar a coisa. Você ter só um conhecimento geral sobre vários assuntos vai resolver? Vai ter caso, meu filho. Você vai operar um tumor ali no cérebro, que ele está a 3 milímetros da sua fala, que se o cara errar, você fica sem a fala ou fica cego, você vai querer o melhor. Você não vai querer um cara que viu um vídeo no YouTube sobre cirurgia na cabeça, não. Então, depende. Depende do momento e não tem um começo nem tem um fim. É um ciclo e você vai permeando diversos momentos ao longo da sua vida. É isso. Então, como o Evlasio comentou, a gente está aqui hoje num kickoff, né, num bate-papo aqui inicial. A Nexus, ela tem esse propósito de tornar as pessoas à prova de futuro. Muita gente me pergunta o que é isso, né? O que é tornar a prova de futuro? É isso, é adotar uma postura que, independente do futuro, você está lá. E o que é o futuro? O futuro significa o fim, se você parar para pensar. Quando o futuro chega, as coisas acabam, consequentemente, né, por sermos seres finitos. Então, como que você perpetua o que você gosta de fazer, a sua mensagem, né, o que você deixa... Então é isso, você tornar-se a prova de futuro é você adotar uma postura que você vence o tempo.
Você vence o tempo, que é uma busca aí desde sempre, né? Que o homem busca fazer, que é vencer o tempo. As artes existem por conta disso. O cara se perpetua na arte, na música, a escultura, a escrita. Então, a prova de futuro é você adotar uma postura da jornada em que o caminho, as pessoas que estão com você, que você vai conhecendo ao longo do caminho, são mais importantes do que você chegar lá no final. Porque você nunca sabe em qual plataforma você vai ter que descer, né? Ou você ou quem está com você. Então, a gente fala muito disso, da questão de tornar essa prova de futuro e desenvolver o seu maior diferencial, que é ser humano. Aqui é um tema para um outro episódio, mas já deixando o link, é essa questão de você não pensar só no conhecimento, acumular, aplicar tecnologias, novas soluções, coisas bem modernas, e esquecer do principal, que é o lado humano, que é o que conecta, é o que você tem empatia, é o que vai fazer você resolver de fato problemas das pessoas. Então a gente fecha aqui falando daquelas 3 esferas lá de Aristóteles, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é você ter ali o logos, que está muito ligado à questão do conhecimento, da lógica, do raciocínio. Você ter o pathos, que está muito conectado a caminho, a empatia, a você conectar, a você entender o contexto. E o ethos, que diz respeito à credibilidade, ao seu papel no mundo, ao que você pode fazer de influência, né, para o seu meio, tanto ser influenciado como ser influenciável, como influenciar as pessoas. Então essa tríade aí, ela resume muito bem tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Aí eu queria aproveitar para agradecer pela sua vinda aqui, foi muito boa. Neto também nos bastidores, show de bola, aí fazendo os seus comentários. E eu queria saber se você tem alguma palavra antes da gente encerrar, para deixar aí para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, e já deixar o convite para você voltar mais vezes. O papo foi muito bom. Futuramente. Estamos aqui de braços abertos. Eu coloco 2 coisas só para fechar. A palavra legado, quando você foi falando, qual o legado que eu vou deixar, qual o legado que eu estou deixando, se a minha vida se encerrar hoje. Isso. Qual legado eu deixei. E isso também nos faz, às vezes, até ajudar em algumas decisões, né, tomada de decisão. A gente pensa, às vezes, não, isso aqui eu faço semana que vem, isso aqui eu faço mês que vem, isso aqui eu faço ano que vem. Vai chegar lá? Né? Não sei. Então, legado. O que é que hoje, de fato, eu posso deixar? E uma outra mensagem também, assim, ao mesmo tempo em que eu penso em urgência de fazer logo, por exemplo, quando eu digo legado, não deixar para depois, uma mensagem que é óbvia, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. O tempo vai passar. Pro bem, pro mal. Às vezes é um problema que você está passando, é um período, né, para às vezes é uma pessoa que perdeu o emprego, perdeu uma pessoa. O tempo vai passar. E é como a gente falou também, você não é insubstituível. Então, eu penso muito, quando eu estou com um problema, eu sempre penso, claro, entenda bem, né? Eu penso no pior caso, no sentido de, não fiz, não resolvi, não consegui. E aí? Quais as consequências? Não quero comer isso, né? Ou vou querer comer aquilo. Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quais as consequências? Eu sempre faço esse exercício reflexivo para me ajudar a estabelecer prioridades, o que eu preciso fazer hoje, o que eu posso fazer amanhã. A gente não dá conta de tudo sempre. Então, o tempo vai passar, ou seja, não tem problema você deixar alguma coisa para depois, sabendo que esse depois pode nunca chegar. Perfeito. Exato. Esse é um recado muito bom aí para concluir. Então, eu já deixo esse convite. Se tem algo que você acredita que possa ser a sua missão, possa ser sua vocação, que você sente que o mundo precisa, não espere. Comece hoje. Não é começar de qualquer jeito, as pessoas confundem muito entre esperar ficar perfeito e começar de qualquer jeito. Não, nenhum nem outro. O nosso cameraman aí tem uma frase muito boa, né? Como é? Perguntaram para ele assim, Neto, é melhor feito ou perfeito? Ele falou, o feito é melhor apenas do que o não feito. Exato. Não precisa nem comentar mais.
Depois dessa, a gente vai encerrar por aqui. Quero agradecer a quem nos acompanhou até agora, desde o começo. Tiramos aqui numa tacada só. O tempo passou voando. Agradecer mais uma vez a Vilásio, Neto, todos que estão nos ouvindo. E aguardo vocês no próximo episódio do Nexo Podcast. Sobe a vinheta.